Vou falar daqui, tá? Tem algum lugar que eu tenho que ficar parada? Posso ficar aqui? Só não pode movimentar muito. Tá. Vou ficar quieta. Vai ter uma. Perfeito, perfeito. Oi, Thelma. Fica não, fica tranquilo. Ai, meu Deus. Não, é desconfortável. Obrigada. Se quiser começar, a gente já está gravando. Tá, obrigada. Tem. Porque, ó, porque são os secretários e são os diretores mais altos, tá? Só que eu pedi pro Thiago entregar um para cada secretário, mas eu vou mandar por e-mail. Sabe? Não, esse não. Esse eu imprimi agora. Tá? Bom dia, bom dia, bom dia a todos. Eu, em nome da Comissão de Ciência e Tecnologia aqui da Câmara, quero dar as boas-vindas a todos vocês aqui presentes. Agradecer demais a participação, assim, maciça, né? Nós convidamos para essa reunião inicial todos os secretários municipais e os seus diretores diretos, né? No sentido de nós conversarmos um pouquinho a respeito do projeto que temos, com relação a uma aproximação em termos de desenvolvimento de pesquisas dentro das instituições de ensino superior, alinhadas às demandas da prefeitura. Então, nós fizemos já uma reunião com todas as instituições de ensino superior de Bauru, né? E, na oportunidade, nós conversamos sobre a possibilidade das instituições inserirem dentro das suas linhas de pesquisa uma que tratasse especificamente sobre gestão pública municipal, tá? E que nós tivéssemos, então, pesquisas acontecendo, pesquisas de graduação, né? Claro que nós começamos com pesquisas num nível de iniciação mesmo, então, pesquisas
de graduação, que fossem pesquisas de iniciação científica, pesquisas realizadas nos trabalhos de conclusão de curso, pesquisas realizadas em projetos de pesquisa de dentro da instituição mesmo, mas que fossem pesquisas, claro que nós não estamos obrigando ninguém a fazer nada, né? Mas que nós tivéssemos a possibilidade, né, de pesquisas serem desenvolvidas a partir de uma demanda da prefeitura, né? E essa reunião foi muito interessante, porque, na ocasião, e eu fui visitar antes da reunião as instituições, tá a Daniela Luquezzi aqui, que é da USC, aqui presente, né? Nós fomos fazer visita nas instituições, primeiro para conversar a respeito dessa possibilidade, né? Porque se não fosse possível, nós nem daríamos andamento nisso. E todas não só entenderam como possível, como extremamente interessante. Por que extremamente interessante? Quem faz pesquisa dentro das instituições, né, os professores que são pesquisadores, os professores que têm grupos de pesquisa, que têm seus alunos envolvidos, que orientam o trabalho de conclusão de curso, todos querem produzir pesquisa, né, que saiam de dentro das prateleiras da biblioteca. Todos querem que as pesquisas, né, tenham um andamento e que tenham, na verdade, uma aplicabilidade real, que o aluno enxergue isso. Porque isso é o que, na verdade, motiva o desenvolvimento de pesquisa, né? Que não seja só um exercício acadêmico, um exercício para a conclusão de um curso de graduação, né? Mas que seja algo que traga, né, um benefício e que satisfaça, né, essa necessidade de um pesquisador. Então, foi muito receptiva a ideia, né? E eu falei, agora nós vamos levar aos secretários municipais, né? Levei já a ideia ao prefeito também, mas trazer aos secretários municipais e os diretores diretos, porque, na verdade, as secretarias elas têm muitas áreas de atuação e, em conjunto, a gente pode organizar melhor essas demandas. Tá? E aí nós resolvemos fazer essa reunião, né, uma reunião para pensarmos nas audiências públicas que já foram marcadas. Por que audiências públicas? Porque na reunião que fizemos com as instituições de ensino, nós entendemos, eu, a vereadora Thelma, que esteve aqui presente, que o caminho seria, na verdade, nós, em audiências públicas, apresentarmos as demandas das secretarias, das instituições de ensino, aos pesquisadores, né, aos professores que são pesquisadores, agora, já em novembro, para que estes, dentro das suas instituições, pudessem organizar, né, essas pesquisas que vão acontecer nos trabalhos de conclusão de curso, nos projetos de iniciação, nos grupos de pesquisa, em 2019. Então, nós teríamos, em 2019, já a realização de pesquisas, tá, alinhadas a essas demandas. Onde é que nós queremos chegar com essas pesquisas? Nós queremos chegar em soluções para o município. E por diversas vezes, né, em reuniões com os senhores secretários, né, por diversas vezes em audiências públicas, nós ouvimos a necessidade, né, de termos informações que não são possíveis ter, diagnósticos que não temos, e que não temos recursos humanos para fazer, né, projetos prontos para serem encaminhados quando se lançam algum edital. Né? Então, são situações que nós sabemos que é necessidade mesmo, né, do dia a dia das secretarias. E nós sabemos também que nós temos as instituições de ensino muito prontas a ajudar, né? Toda vez que se solicita qualquer coisa, estão muito prontas. Então, uma organização nesse sentido vem somar, na verdade, né? Essa reunião, ela cumpre esse objetivo da gente explicar melhor o que é isso, né? E dizer que o que nós esperamos é organizar uma audiência pública que nós colocamos
e os senhores acho que já receberam na secretaria, né? Data e hora, e nós colocamos dia e hora para que os pesquisadores das instituições possam estar presentes. Eles vão escolher, na verdade, aquelas audiências que têm relação com a linha de pesquisa que eles fazem. Então, por exemplo, né, nós organizamos no dia 6 de novembro as secretarias que têm uma relação mais próxima com as áreas de engenharia, arquitetura, né? E até estava num outro dia, e aí estava coincidindo com o CIPEP, né? O CIPEP é o simpósio lá da engenharia da Unesp. Aí nós invertemos, colocamos no dia 6, porque seria um problema realmente, né? Nós achamos importante que todos os cursos que têm, todas as instituições que têm esses cursos possam estar presentes, né? Eu não tenho pretensão nenhuma de fazer um negócio perfeito, tá? Não temos pretensão nenhuma de trazer para essa discussão algo pronto, mas nós temos a intenção de trazer algo que se torne uma apresentação objetiva, né? Então, nós dividimos em 1 hora de apresentação para cada secretaria. Então, por mais que a gente tenha, assim, anseio de que pesquisas possam resolver muitos problemas, né, nós, na verdade, temos que organizar para que algumas soluções possam ser apresentadas, né? Não todas, mas algumas. Aquelas que são mais urgentes e que vocês enxerguem que seja possível, né? Alunos de graduação, professores pesquisadores, né, consigam desenvolver. Eu estive conversando com alguns secretários, o Davi chegou agora, super entusiasmado, ontem me mandou uma mensagem também. Os secretários que são professores universitários, que desenvolvem pesquisa, né, têm essa visão do como apresentar a demanda para um pesquisador, para um professor, né, para um coordenador de curso. E aí eu acho que é interessante até que o Davi coloque o que ele já conversou com a sua equipe ali, no sentido de como ele pensou essa apresentação como sugestão, né, para que a gente possa chegar aí numa sugestão que atenda, né, numa apresentação, o objetivo, né, de colocar a demanda da secretaria e que os que estão participando consigam captar qual é essa necessidade e consigam desenvolver a pesquisa, né? Posso passar para o Davi primeiro? Vou passar para o Davi primeiro, depois a Thelma fala. Bom, pessoal, bom dia. A dica que eu dou, eu estou na docência desde 2007. E já fui orientador de turmas de pós-graduação na área de gestão pública e tal. E nós, né, que temos uma experiência um pouco na iniciativa privada na docência, a gente sofre muito quando os alunos precisam de temas, precisam de pesquisa, precisam desenvolver os seus trabalhos de final de curso, seja numa pós-graduação, numa graduação, e até nas dissertações de mestrado e tese de doutorado. E a prefeitura, eu entendo que a prefeitura é um celeiro de oportunidades para isso, né? Todos nós, né, servidores da prefeitura, hoje secretários, servidores, nós trombamos com problemas a todo momento, e nos falta mesmo essa condição, esse apoio das universidades tratarem, abordarem os temas em conjunto e encontrarmos saídas, fazermos pesquisas, né? Eu estava conversando com a minha equipe, de repente você pode desenvolver um projeto de 5S na tua secretaria inteira, né? Se você não tem perna para fazer isso com o que você tem de pessoas, você tem a faculdade agora que vai poder te dar esse apoio. Então, eu me reuni com a minha equipe, acho que vocês também conversaram já internamente, né, com toda a equipe, e nós já delimitamos uma data onde cada área vai me apresentar
uma planilha de Excel simples, tá? Com um tema a ser abordado, uma explicação sobre esse tema e a área responsável por isso. Que eu imagino que as faculdades, quando verem as nossas demandas, se ela se interessar, de repente, por um projeto na área de engenharia, na área de meio ambiente, seja na área da saúde, depois ela vai desenvolver com a área esse projeto. Então, não é uma coisa, eu imagino, né, vereadora, que não seja uma coisa complexa nesse primeiro momento. Eu acho que o grande desafio nosso é identificar o que nós temos dentro da prefeitura que possa ser abordado de uma maneira científica, de uma maneira com metodologia. A prefeitura ela é um grande estudo de caso. Nós somos pesquisadores ação, a gente chama muito isso na metodologia pesquisa-ação. Nós fazemos parte do problema, parte do processo. E isso para a graduação e especialização, mestrado, doutorado, é excelente. Eu sofro muito de ver, ao final de cada turma que eu oriento na gestão pública, 20 trabalhos ficarem numa prateleira de faculdade que, sinceramente, não vão servir para nada. Então, eu acho que havia um desejo da faculdade, das instituições, romper os muros, e nós estamos ávidos por isso, porque nos falta essa mão de obra qualificada para enfrentar, seja na SEBS, Carlão? Seja na Cultura, Fonseca, os museus. Olha só quanta coisa, se você analisar, olhar de uma maneira sistêmica para a sua secretaria, você vai encontrar em cada área temas que podem ser abordados e venham de encontro à nossa busca por uma gestão pública sempre eficiente. Então, essa era a minha dica. Parabéns pela iniciativa. Estou arrepiado, porque 37 anos na prefeitura, 15 na docência, e estamos vendo nascer aqui uma coisa assim que eu acho muito importante, muito legal para a gente, para todos, para a comunidade, para a cidade, para todo mundo. Era esse o meu recado. Obrigada, Davi. Eu passava para a doutora Thelma. Eu estou rouquinha, mas eu vejo, e já disse na reunião onde tinha os gestores das faculdades, das universidades, como uma oportunidade ímpar, que eu espero que o Poder Executivo não deixe escapar, porque o Poder Legislativo tem as suas limitações. O Poder Legislativo conseguiu enxergar, através da Comissão de Ciência e Tecnologia, através de um olhar carinhoso da vereadora Chiara, de quão importante é utilizar o capital intelectual que a nossa cidade tem. Nós somos um berço universitário, nós temos um capital intelectual imenso, nós sabemos muito bem que existem maneiras de você apresentar seus trabalhos, quer seja de especialização, de pós-graduação estrito sensu, lato sensu, e tem as pós-graduações profissionalizantes. E realmente é frustrante quando um jovem faz um trabalho e vê o seu trabalho ficar lá por anos a fios, que não serve para nada. Eu entendo perfeitamente o que é trabalho científico de base, tem que acontecer, mas também entendo que a universidade, com todo o investimento que tem, com todas as mentes brilhantes que tem, que ela pode simplesmente contribuir com a melhora da nossa cidade. Então, o que se vê aí? Não se vê de forma alguma. Ninguém tem pretensão nenhuma de ingerir sobre nada. É a iniciativa privada, e mesmo que não seja privada, é uma entidade pública, com gestão independente, com todos os seus regramentos. O que a gente vê? A possibilidade de uma intersecção para gerar soluções. Então, eu vejo isso de uma maneira muito grande. Nós podemos ir à busca de soluções. Foi dito aqui de uma maneira tranquila que um colégio do Estado pediu que se desenvolvesse um aplicativo que organizasse a biblioteca. Por que não termos um aplicativo para organizar a questão da farmácia, a distribuição de medicamentos, onde você pede tudo, vai buscar, mas tudo bem determinado, criptografado, tudo direitinho. É um auxílio, Vejo a questão da capacitação, que eles deixaram claro que eles podem, sim, montar cursos para especializar os funcionários públicos, de maneira sem ônus, sem nada. Então, olha quanta coisa. Vejo a questão de nós determinarmos o que nós queremos para a nossa cidade, qual é o perfil de crescimento, geração de emprego e renda na nossa cidade. Falei aqui de maneira aberta, nós estamos nos tornando um polo de saúde. Será que não está na hora de determinarmos esse perfil e sairmos à busca de empresas, empresas que
produzem medicamentos, que produzem órteses e próteses, são empresas de empregabilidade qualificada, com geração de ICMS grande para a nossa cidade. Então, eu realmente entendo isso como um marco e espero que não escape pelos nossos dedos. Espero que seja uma atitude com começo, meio e fim. O Legislativo deu o começo, agora a gente precisa que vocês deem o meio e o fim. Que vocês não abandonem isso e que vocês, por favor, o difícil é ser simples. Se começarmos com grandes problemas mirabolantes, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Vamos pegar os problemas mais simples, vamos tentar equacionar, que a solução vem, e depois nós vamos para o resto. Não adianta ir para o resto e não ter fim. Então, eu vejo uma oportunidade, e acho legal que todo mundo esteja aqui, os nossos colegas vereadores aqui, os que não estão, têm motivo para não estar, mas eu vejo como uma oportunidade para a cidade e para o Poder Executivo não deixar escapar. Tá? Obrigada, gente. Ainda falando sobre a proposta da comissão, o que nós pensamos é disso ser... Na verdade, esse primeiro ano agora, 2019, ele vai ser um projeto piloto. Nós vamos experimentar ele. Então, vamos ver como serão as audiências públicas, né? O quanto as instituições vão conseguir desenvolver de pesquisa, o quanto vão atender a essa expectativa nossa. Mas nós precisamos ter um comprometimento de todos, das instituições de ensino e também de todos os senhores aqui, no sentido de que os resultados dessas pesquisas sejam realmente apresentados. Então, como comissão, nós até pretendemos, dentro do nosso regimento aqui, definir melhor o papel da Comissão de Ciência e Tecnologia, né? E aí colocar como responsabilidade essa organização, né, de audiências públicas, de apresentação de demandas às instituições de ensino. E também a organização de uma grande jornada científica de apresentação dessas pesquisas, sempre no final de um ano letivo. Então, por exemplo, 2019, a gente pode já estar organizando uma jornada científica, né, de apresentação dessas pesquisas que forem feitas no ano passado. Porque uma das reclamações também, Marcela está aí, né? Eu estive com a Marcela lá na Secretaria de Saúde essa semana. Na verdade, as secretarias são procuradas pelas instituições, né? Ora, para um trabalho de conclusão de curso de graduação, ora para uma pesquisa de mestrado, de doutorado, né? Um estágio. E, às vezes, a pesquisa acontece, ela tem uma conclusão e não tem uma apresentação dessa conclusão. Então, teve toda uma colaboração da secretaria, né? Teve um desenvolvimento de pesquisa científica e a conclusão ela fica na biblioteca. Né? Ou publicada, um artigo científico publicado e tudo mais, mas, na verdade, ela fica tímida, ela não fica com o propósito de trazer uma solução, de resolver alguma coisa. Então, nós precisamos dar visibilidade daquilo que foi também, né, encontrado, qual foi a solução, qual foi o resultado da pesquisa. Então, isso nós também podemos organizar. Né? É claro que nós temos aí essa primeira fase, né, de ter as instituições absorvendo essas necessidades de pesquisa, desenvolvendo, e aí a gente ter esse resultado. Uma das situações que foram apontadas na nossa reunião aqui com os diretores das instituições, e, na verdade, nós já dissemos, sem consultá-los, nós já dissemos, infelizmente, nós dissemos não, né, Thelma? Que é o quê? Né? Toda vez que se fala... Conversei com o Borgo ontem também, né, Borgo? O Borgo falou assim, eu procurei a Unesp para desenvolver um aplicativo para mim, papapá. Mas aí, qual foi a pergunta? É possível a prefeitura oferecer uma bolsa de estudos para o aluno que vai fazer a pesquisa? Não. Não. Né? Porque se nós formos entrar com isso, acabou, morreu o projeto. Nós já sabemos disso. Então, assim,
Hoje, as pesquisas que são demandadas por um poder público, principalmente, elas têm mais força de serem contempladas em recursos do CNPq, em recursos da FAPESP. Então, se são pesquisas grandes, que envolvem um número de alunos grande, né? Porque a gente falou aqui de uma pesquisa básica ou aplicada, pensando num TCC, uma pesquisa pequenininha, mas tem muita coisa acontecendo de proporção muito grande. Então, por exemplo, tem uma pesquisa da Unesp com, se eu não me engano, com a USC e com a Anhanguera, com a área de educação. Uma pesquisa que foram aplicados 70 mil questionários. Todos os pais de alunos responderam. Acho que o pessoal da educação aqui deve saber. Foi demandada, inclusive, pelo Ministério Público, com relação à acessibilidade e tudo mais, uma pesquisa imensa. Recebeu recurso, porque foi demandada. Então, quando nós organizarmos isso de maneira que a prefeitura está demandando, se nós documentarmos isso, as instituições podem pleitear recursos, tá? Podem conseguir bolsa de pesquisa para os estudantes que estiverem envolvidos nas pesquisas, tá? Se são pesquisas que vão envolver uma mobilidade muito grande de estudantes, né? Isso foi colocado. É possível dar o passe do estudante, pelo menos, para ele passar, por exemplo, ele vai ter que passar na cidade toda. É possível o passe? Claro que a gente pode estar levando uma necessidade pontualmente, se tiver uma necessidade como essa, a gente está levando. Mas nós não pensamos em nenhum momento em criarmos programa de bolsa de estudos ou auxílio transporte ou algo dessa natureza, né? Eu acho que o fato de vocês colaborarem demandando já é um ganho para que os pesquisadores consigam fontes de financiamento da pesquisa que não seja da prefeitura. Depois, se tiver possibilidade, é diferente. E depois, lá à frente, se houver possibilidade, é diferente. No momento é difícil, não temos verba aí sobrando, e nós não achamos que podíamos comprometer qualquer tostão da prefeitura. Nós não achamos isso. Lá na frente, se o executivo julgar que pode, é diferente. Então, assim, a Thelma falou uma coisa na reunião que ela é importante ser colocada para que fique muito claro. Nós não queremos interferir nem na secretaria, embora a gente enxergue algumas necessidades, né, Thelma? A gente também enxerga, da mesma forma que vocês estão lá dentro, vocês enxergam, a gente que está aqui na Câmara, a gente enxerga. Mas nós não vamos dizer que tal secretaria tem tal necessidade, são vocês que vão dizer. Tá? Da mesma forma, nós não vamos interferir no trabalho das instituições de ensino. Se elas puderem desenvolver, ótimo. Se não puderem, nós agradecemos. Vai ter instituição que 1 ou 2 cursos vão aderir ao projeto, outros não. E a gente tem que respeitar o momento da instituição também, né? Então, nós não vamos interferir em nada. Nós trouxemos para vocês, na verdade, eu trouxe impresso uma cópia para cada secretaria, mas nós vamos enviar por e-mail a relação de cursos que nós temos em Bauru, tá? De todas as instituições. Então, eu falo, Bauru é privilegiada demais para a gente não aproveitar desse potencial que nós temos com relação à variedade de cursos que nós temos em Bauru, o volume de alunos e de pesquisadores que nós temos. Então, essa relação mostra um pouquinho. Eu não dividi por área, eu dividi por instituição, mas aí vocês, com o olhar de secretaria, vocês vão conseguir olhar para todas as instituições e enxergar cursos que podem atender uma determinada necessidade da secretaria, né? É claro que se a gente falar assim, em tecnologia de informação, todas vão querer, né? Nossa, eu preciso de pesquisadores de tecnologia de informação, desenvolver aplicativo, todo mundo já pensa nisso. Mas não é só isso, né? Como o Davi falou aqui, aplicar um 5S, né? Eu pego aluno de administração, de engenharia de produção, das áreas de ciências sociais aplicadas, quase todas a gente consegue absorver.
E aluno de graduação adora esse tipo de projeto. Às vezes não está nem no TCC, está no estágio. E vai lá, e vai organizar, e vai resolver, vai mudar um layout. Então, é muito interessante que a gente está falando aqui de pesquisa, mas outras possibilidades podem surgir a partir dessa apresentação de demanda. Tá? Porque se os coordenadores de curso estiverem aqui, e eles encaminham estagiários, eles podem também enxergar a prefeitura como um espaço para estágio. E quando a gente pensa no estágio, a gente pensa no estágio remunerado, o estágio que é contratado pela prefeitura, mas não, né? Muitos cursos, os estágios são realizados e são realizados não remunerados. Os estágios supervisionados, a grande maioria dos estágios supervisionados não são remunerados, né? Então, existe também outras possibilidades a partir dessa apresentação de demanda. Então, eu peço que vocês fiquem atentos a essa apresentação, porque pode vir, sim, tá? A ter assim, ganhos que nós nem imaginamos aqui nesse momento, né? Eu falei bastante, mas, na verdade, essa reunião não é para eu falar, porque eu falei que eu não ia trazer nada pronto. Eu queria, na verdade, que fosse construída o formato dessa audiência pública por vocês que enxergam a secretaria de uma maneira bem mais profunda do que nós, né? A nossa visão é outra. A nossa visão é de munícipe, de usuário, né, de fiscalizador, mas a gente não enxerga o dia a dia de cada secretaria. Né? Eu nunca fui secretária, Thelma também não foi, Natalino não foi, Miltinho não foi, então é completamente diferente. Né? Se o Roger estivesse aqui, ele fala assim, o Roger fala assim, eu fui secretário, é completamente diferente. Né? É completamente diferente, é outra visão. Para a gente aqui é fácil, né, Thelma? É mais gostoso. Então, na verdade, eu gostaria de deixar aberto esse microfone para que vocês coloquem, de repente, alguma expectativa que vocês tenham, algum formato que pensaram, algo que foi sugerido dentro da própria secretaria, no sentido de apresentar, como o Davi fez, já até discutiu, vamos fazer uma planilha, vamos colocar as áreas. Porque, se a gente for deixar assim, muito aberto, talvez a gente não consiga cumprir com o objetivo. Né? Alguns secretários, então, que adoram, né, detalhar, né, Carlão, adoram detalhar a atividade, né? Então, assim, a gente vai precisar ser muito objetivo. Eu acho que a questão do tema que o Davi sugeriu é muito interessante, né? Dentro dos temas, cada instituição consegue desmembrar aí projetos de pesquisa, né, do tamanho que consegue fazer durante um ano e ter a conclusão. Então, Carlão. Aqui. Puxa, eu vou ficar para cá. É porque ficar de costa é complicado. Bom dia a todos. Parabenizar pela iniciativa da comissão. Cumprimentar os vereadores presentes, o Natalino, o Miltinho, a Thelma e a Chiara. Bem, para ser bem breves, tá? Porque senão ela vai achar ruim outra vez. Já achou antes de eu raciocinar. Na verdade, é assim, ó, eu acho que a iniciativa é plausível. As secretarias, né? E eu vejo na minha e passei pela SEMA também um pouco, e a gente nota que as secretarias de governo precisam dessa parceria, tá? Até para poder estar direcionando as políticas também, mas para a sociedade conhecer, tá? À medida que você encontra essas partes, isso vai refletir na população, na melhoria de qualidade de vida, melhoria da cidade em geral. O que a gente gostaria que quando, né, pelo menos por parte da SEBS, quando houvesse a conversa com as universidades, é justamente a resposta, tá? O resultado dessa pesquisa, desse diagnóstico, seja oficializado para a secretaria, enquanto qualquer perspectiva, tá? Mesmo de extensão, ou de doutorado, ou de livre docência, que isso venha para a mesa do secretário, para a gente poder estar discutindo com a administração
e dar o resultado, tá? Porque eu tenho feito essas parcerias com as universidades. Agora nós estamos com a pesquisa da violência, né? Com a mulher junto da Unesp e tudo. Vai ter uma amostra razoável, não é? Porque eles vão colocar bastante alunos no campo, então nós vamos ter uma resposta assim, bem firme, e é científico, porque a professora ela é especialista nisso, e a gente vai ter uma devolutiva disso, porque o conselho da mulher também está junto, tal, e vai trazer isso até como demanda do conselho em função da secretaria. Então, eu acho que isso é importante, não é? Que a comissão cobra das universidades essa devolutiva. Tá? Eu acho que aí vai fechando, fica uma sugestão da SEBS. Obrigado. Obrigada. Quem mais? Falar, Sidney? Falar aqui mesmo. Bom dia a todos. Eu acho importante, parabéns, Chiara, pela iniciativa e demais vereadores. A gente percebe que toda vez que tem essa questão de conclusão de curso mesmo nas faculdades, principalmente lá na SEMA, o pessoal da arquitetura vem em peso. E, às vezes, a gente fica meio amarrado, com vontade de atender também, mas o tempo para trabalhar com eles é curto. De repente, você tem 30 dias só. Eu acho que quando a gente tiver uma programação, com certeza isso vai melhorar. Nós estamos com 9 estagiários de arquitetura. A gente organizou 3 de manhã e 3 da tarde para desenvolver alguns projetos agora, que eles precisam entregar o TCC. Eu pus a Raquel, que é arquiteta da secretaria, para desenvolver esses trabalhos. Nós estamos desenvolvendo trabalhos básicos, mas, além de tudo, levar esses estagiários. Eu levo eles a campo, por exemplo, eu estou com alguns que a gente está fazendo um trabalho pequeno na Praça Cerejeira, mas tem 3 estagiários que estão acompanhando aquele trabalho, fazendo pesquisa, qual seria o tipo mais adequado de planta para paisagismo. Eu acho que vai ser um trabalho bacana, nós vamos conseguir tirar um bom proveito, porque eu sinto na SEMA hoje a questão, quando a gente fala em planejamento urbano, a questão do paisagismo. E tem que ter um estudo, qual é a melhor planta adequada para determinada área. A gente fala muito em colocar, vamos florir os canteiros, mas nós temos um problema, que é a questão de insolação, sombra, e tudo parte pelo trabalho de pesquisa. A partir do momento que a gente definir quais são aquelas espécies mais adequadas, a gente vai ter condições de fazer um investimento que tenha retorno e durabilidade para o município. Então, eu tenho certeza que, além disso, outros trabalhos poderão vir ser agregados à SEMA. Bom, obrigado. Bom, primeiro, boa tarde a todos. Eu quero parabenizar a vereadora Chiara, a vereadora Thelma, da Comissão de Ciência e Tecnologia, o vereador Miltinho, o vereador Pastor Luiz e o vereador Natalino. A área da saúde ela tem uma relação muito próxima com a questão de pesquisa e desenvolvimento, que vai desde da própria inter-relação da formação profissional dentro da rede pública de saúde. Nós temos praticamente 10 instituições de ensino, entre universidades e faculdades aqui na cidade de Bauru, e praticamente todas que têm a área da saúde têm uma interface muito visceral com a questão da rede de formação. Não à toa, durante o ano de 2017 e 2018, a gente vem discutindo bastante, de uma maneira bastante evolutiva, a questão do ensino-saúde dentro de um contrato organizativo de ação pública ensino-saúde, que não se trata apenas da questão de contrapartida, mas o que a rede municipal, que profissionais a gente quer formar dentro do Sistema Único de Saúde. Eu quero profundamente parabenizar a comissão no sentido de trazer o poder público, que é a necessidade que a gente tem, o olhar de cada secretário, a própria administração sabe que a gente não consegue encerrar a demanda propriamente por dentro da administração. As instituições de ensino têm recurso público também dentro da sua formação, da pesquisa, a FAPESP, FNPq, e a gente nota que o muro da academia, muitas vezes, por o próprio processo de formação de ensino no país, ele ficou de uma maneira mais concêntrica, mais voltado para a publicação, para a formação do conhecimento na lógica da publicação, que assim o MEC avalia cada instituição de ensino, e isso promoveu uma certa dificuldade da relação com a própria comunidade.
A gente tem, do ponto de vista de saúde, hoje na cidade de Bauru, uma grande mudança no próprio paradigma. Vinda de 2 faculdades de medicina, ampliação dos cursos da área da saúde, não somente médica, a questão da própria formação, a questão hospitalar e a mudança hoje que a gente vai ver nos próximos anos em relação a esse cenário. Mais do que formação, a academia ela tem uma base de conhecimento que ela precisa ser utilizada nas suas linhas de pesquisa dentro da retórica da rede pública. A gente tem, por ano, a Marcela, que nós temos uma divisão dentro da Secretaria, que é de Gestão do Ensino e Trabalho em Saúde, que trata diretamente com as instituições de ensino, e uma comissão de pesquisa que avalia todos os projetos de pesquisas que entram na rede pública. A saúde, ela produz conhecimento, é um berço de conhecimento, e as instituições de ensino procuram. São cerca de 40 projetos de pesquisa, e muito pouco, de quase 40 projetos de pesquisas por ano, que entram, que pedem permissão na Comissão de Ensino e Pesquisa da área da saúde, eles têm uma relação direta com algumas necessidades. Então, eu acho importante isso, vereadora Chiara, vereadora Thelma, e a comissão ela traz uma colaboração nesse sentido, porque, de grande parte, o que a comissão trouxe de grande benefício é trazer o poder público, que tem a sua expectativa, tem até uma relação com determinadas instituições para levar a pesquisa. A gente tem um caso de sífilis no país que está aumentando, mortalidade infantil. E o que acontece? A comissão ela tem essa capacidade de aglutinar, porque as instituições de ensino elas têm as linhas de pesquisa, e vão manter as suas linhas de pesquisa, de publicação, só que nós temos vários eixos que têm necessidade. Então, esta aproximação entre o demandante e a sua necessidade, ela pode ser muito salutar. Então, o que eu gostaria até de contribuir, acho que cada secretário aqui tem um conjunto de linhas, de eixos que tem necessidade, porque a administração municipal, a gente sabe das carências que tem. Meus diretores que estão aqui, são 5 diretores que estão aqui, mais os responsáveis de ensino e pesquisa, a gente tem incêndios diários para pagar e muitas vezes a gente não consegue desenvolver essa capacidade. Quando vai, tem que ter gasto de recurso público, licitar, e ver projeto, ver informatização e tudo mais. De que forma que a gente vai poder, que a partir do momento que a gente em audiência coloque os eixos, né, como que a gente vai tratar esta relação direta com as instituições? Então, acho que é importante a gente também deixar claro, essa formalização, ela vai ser por meio da comissão, ela vai ser por uma legislação, ela vai ser termo de convênio, de que forma que a gente vai fidelizar esta relação com as instituições, no sentido de que as instituições continuarão com as pesquisas específicas, mas estas de áreas, que são áreas de maneira de tratar com carinho mais próximo, de que forma vai ser? Porque foi dito aqui que vai ter a apresentação e audiência dos resultados, mas a parte inicial, que assim, o eixo por planilha, desenvolver o que a gente tem, essa aproximação com as instituições, eu acredito que também depende bastante do que as instituições têm a oferecer. Claro que a gente vai demandar e cada um vai falar, olha, com essa área de pesquisa eu tenho como cobrir, porque eu tenho tanto TCC, que é o trabalho de conclusão de curso, todos os trabalhos de pós-graduação, lato e estrito, mas nós temos a graduação, que é a parte também do ensino da graduação, que ela mexe com vários processos de trabalho. E saúde é processo de trabalho. E a gente está tendo uma mudança na organização do sistema de saúde, vindo justamente da utilização da rede por várias instituições de ensino. Então, eu queria que essa audiência, hoje o mérito ela já está muito claro, e assim, o agradecimento da administração do poder público é no sentido da Câmara conseguir aglutinar esses 2 polos, pesquisa e desenvolvimento com aplicabilidade para a comunidade e a relação ensino, saúde e comunidade na prática da saúde. Como que a gente vai, de uma maneira formal, trazer essa demanda e realmente ter esse mecanismo junto com as instituições de ensino? Porque a gente sabe que podem surgir várias frentes aqui, como que a gente vai ter essa relação direta, quer dizer, qual vai ser o mecanismo, o ato formal, a relação que a gente vai ter? Vai ser uma entrada como tem essas entradas de pesquisas normais? O demandante vai ser o poder público e aí as áreas, as instituições, como que a gente vai ter essa tratativa de relação? Vai separar por temáticas, por área, por secretaria? Vai ter uma comissão que vai intermediar esse processo inicial? Porque a partir do momento que esse gatilho acontecer, o próximo passo de apresentação em audiências, ele é prático. Agora, a parte inicial, as instituições de ensino, que a gente depende mais da instituição de ensino ter essa linha de pesquisa ou ter realmente o aluno para esse propósito. Então, como que a gente faz esse gatilho?
tanto Carlão, Everson, o Eric, cada secretário tem um conjunto já de necessidades. Como que a gente vai fazer essa entrada junto com a instituição no sentido de fidelizar a questão de pesquisa? Para que aí, a partir daí, nas audiências, a apresentação, eu acho que é um caminho mais dentro de um processo natural. Então, esta parte inicial, de ter esse conhecimento, que aqui a gente tem um conjunto de informações das instituições com os cursos gerais. Mas como que a gente vai aproximar a necessidade com esta fidelização, o ato formal inicial desse processo? Só para eu tentar entender essa parte prática mesmo, porque aí a gente já começa a trabalhar dentro de um cronograma, dentro de uma lógica mais operacional, porque para nós, se ontem começasse, já seria um grande avanço. Então, a gente precisa dessa formalização prática de como que a gente pode iniciar. Para ser curta e grossa é sempre comigo, né? Comigo, não tem jeito. Eu vou dizer para você, Fogolinho, o que eu disse para as instituições. Na verdade, é o seguinte, muitas vezes, por que vieram os secretários e as suas pessoas mais ligadas? Porque eu e a Chiara conversamos e eu disse, quem sabe o lado que tem que ficar o telefone na mesa de atendimento do meu consultório, lá na frente é a minha secretária. Não é nem sempre a pessoa que está utilizando o serviço. Então, por que vocês vieram? Porque vocês e as pessoas mais diretamente ligadas a vocês conhecem os problemas. Então, vocês vieram para que vocês coloquem os problemas, aí se apresenta para as universidades, e às vezes a gente pode ter muita surpresa. Às vezes a solução pode estar pronta, ou semi-pronta. Não tem como você obrigar ninguém a fazer, mas o poder público pode sim, se ele quiser, e até por parte do executivo, dizer, olha, nós vamos fazer um regramento para poder oferecer estágios. 80% dos temas são de ampla concorrência, cada um faz do jeito que quer, mas 20% dos estágios que a gente oferece, ou dos cursos, precisam ter alguma afinidade com soluções de problemas. Agora, você não pode empurrar isso, como a gente disse, nós não vamos ingerir nada, mas eu tenho certeza, que quando você apresenta para um jovem um problema, é um desafio. Mais do que ele ficar, como quando eu fiz o meu mestrado lá em Botucatu, eu estudei a rebimboca da parafuseta, está lá na biblioteca. Quando eu fui fazer doutorado, eu me recusei a estudar a rebimboca da parafuseta. Eu tive um tema que teve uma aplicação e que é muito legal. Até hoje tem aplicabilidade. E sei que a gente quer alguma coisa em aplicabilidade. Então, a gente não precisa imediatamente forçar. Mas, quando vocês apresentam o problema, às vezes a própria universidade já pode ter alguma solução, ou quando se apresenta para os alunos, você vai fazer... Alguns professores têm uma linha de pesquisa, olha, será que alguém tem interesse? Eu tenho certeza que vai acontecer. Porque a gente quer, quando vai para um trabalho, a gente quer ver ele andar. A gente quer ver que ele tenha um resultado. Então, eu acho que isso acontece. E vocês vieram porque nós sabemos o seguinte, vocês sabem onde está pegando a roda. A gente imagina. Nós imaginamos, vocês sabem. Vocês que estão na linha de frente sabem. Aí vocês dizem que a roda está pegando aqui, a gente conversa com a universidade, vocês conversam, como nós dissemos, nós não vamos interferir em nada, e às vezes a gente acha. Já imaginou se a gente conseguir 2 trabalhos por ano? Para quem não tinha nada, é 100% de solução. De repente, você consegue 3, 4. Você faz, como a vereadora colocou, um seminário, um simpósio, que é onde as pessoas começam a ter visibilidade. É diferente. Eu acho que nós temos que começar. Se aparecer 1, tá bom, depois 2, mas eu acho que nós vamos ter uma surpresa muito grande, sem que a gente tenha algum direcionamento de legislação, de imposição, mas pode conversar. Olha, será que não dá? 90% vocês escolhem, arruma 10% para fazer a solução. Eu acho que nós vamos ter uma surpresa agradável. Eu entendo o que você falou, está certinho, entendo, mas é difícil a gente ingerir dentro das linhas de pesquisas. Mas eu acho que nós vamos ter surpresas agradáveis. Essa aproximação é do jeitinho que nós falamos. Já veio a universidade, se colocou à disposição, estão vindo vocês. Vocês vão apresentar os problemas para os pesquisadores, e os pesquisadores vão dizer se já tem ou não, e vão procurar alguém que tenha algum interesse em desenvolver.
A gente sabe que em países da Europa, Estados Unidos, existe sim pesquisa direcionada e demandada pela própria indústria, onde a indústria até paga e financia. Isso a gente sabe que nós estivemos conversando aqui, né, Kiara? Foi colocado que a lei de inovações já está permitindo uma série de coisas. Nós não sabemos o que vai acontecer, Fogolin. Mas, assim, só vai acontecer se começar. Então, a gente está tentando começar e a gente fica feliz de ver a casa cheia. Eu realmente, a minha expectativa é muito boa. E olha que eu não sou de sonhar, nunca li fotonovela, nem quando pequenininha. Minhas amigas liam, eu não tinha paciência para isso. Mas eu acho que isso vai dar certo. Acho que vai dar certo. Eu acho que é um caminho interessantíssimo. E lá na frente, se houver necessidade, a gente corrige. Nós não somos trem que anda no trilho, nós podemos mudar de coisa. À medida que for aparecendo os problemas, nós vamos procurando as soluções. Mas eu acho muito legal, sabe? Eu acho que a sua preocupação é super bacana, mas eu acho que a gente vai se surpreender. Eu, pelo menos, tenho essa expectativa. O Borgo quer falar, mas eu queria só, a Majô também, eu queria só complementar uma coisa. Eu acho que eu entendi o que você quis perguntar, Fogolin. Como que a coisa caminha, né? Eu posso falar, assim, da minha instituição, eu posso falar e imagino que as demais tenham o mesmo rito quando é trabalho de conclusão de curso. Grupos de pesquisa é outro formato, iniciação científica também, mas os trabalhos de conclusão de curso, na maioria das instituições, ela acontece em 2 semestres letivos. Na maioria dos casos, no último ano, com exceção de alguns cursos. Por exemplo, meu curso de Direito lá não acontece no último ano, acontece no 4º, porque no 5º eles se preparam para a OAB. Então, tem algumas coisas assim, né? E em alguns outros cursos, talvez na área da saúde, também tem alguma coisa assim, em função de estágio. Mas, o que eu penso, na área da saúde especificamente, por conta do trabalho ter que entrar e ser aprovado em comitê de ética em pesquisa, a maioria dos trabalhos já é encaminhada antes do início letivo, né? Então, por exemplo, alguns cursos da área da saúde têm o projeto de monografia, né, antes do ano do trabalho de conclusão de curso, que é onde já se elabora o projeto, encaminha para o comitê de ética em pesquisa, para ter aprovação e começar a ser desenvolvido. Então, eu imaginei o seguinte: se nós estamos apresentando agora em novembro essas demandas, né, eu vou ser sincera com vocês, eu nem tenho muita expectativa que essa casa esteja lotada na apresentação das demandas. Eu acho que o ganho nosso está no fato de ser audiência pública, isso ser gravado e transmitido, ficar disponível no YouTube da TV Câmara Bauru, e isso nós podermos fazer um trabalho de novamente visitar as instituições, visitar os coordenadores de curso, apresentar essa demanda, porque ela está gravada, né? Então, nós podemos, por exemplo, reunir os cursos da área da saúde e fazermos a apresentação de um material digital, né? Pedir que divulgue com os seus professores, porque a gente sabe que, durante o dia, a instituição de ensino está funcionando. Em mês de novembro, dentro de instituição de ensino, é loucura total. Nas particulares, mais ainda, porque está todo mundo fazendo processo seletivo e correndo atrás de aluno. Então, é muito complicado a gente achar que vai estar lotada aqui, vai ter um monte de pesquisador. Tal. Mas a gente consegue fazer um trabalho ainda de sensibilização agora, né? Começo do ano que vem, os cursos das áreas de engenharia, os cursos da área de ciências sociais aplicadas, né? Os cursos de comunicação, vão definir os projetos em fevereiro do ano que vem, a hora que começar o período letivo. Então, a gente tem um tempo ainda, esse ano especificamente, que é o começo, de estar sensibilizando, né, de estar apresentando novamente de uma outra forma, que não seja aqui, que seja de uma maneira mais direta. Esse trabalho eu acho que a gente pode estar fazendo, tá? Até porque a nossa reunião foi com os dirigentes. E os dirigentes muito comprometidos, assim. Alguns até já multiplicaram dentro da instituição. Quando fui fazer a visita, já multiplicou uma fala que eu fiz aqui na Câmara. Então, assim, os coordenadores, quando nós fizemos a reunião aqui, os coordenadores já estavam sabendo e já estavam mandando projeto.
Então, você já estava mandando projeto, olha, nós queríamos desenvolver isso, isso, isso. Eu falei, nossa, muito legal isso, né? Mas vamos esperar a demanda, vamos esperar essa apresentação. Eu acho que a gente poderia definir o ano que vem, talvez final de março, né, uma nova data para que nós pudéssemos apresentar, que fosse uma audiência pública, os títulos dos projetos a serem desenvolvidos nas instituições, né, para as secretarias. A gente poderia fazer o inverso. Então, a partir da demanda, o que cada instituição conseguiu desenvolver? Eles fazem isso. E aí a gente conseguiria estar apresentando, olha, então serão desenvolvidos tais. Né? Porque, às vezes, eu acho que você fica pensando assim, vão desenvolver, mas eu não vou saber que estão desenvolvendo. Alguma coisa assim, né? Então, a gente poderia estar organizando essa audiência das instituições apresentarem aquilo que vão atender e aí, né, apresentarem para vocês. Desculpe. A gente faz a demanda por eixo temático, tentando especificar um pouco qual é o objetivo e a meta que a gente gostaria de alcançar, e aí cada instituição de ensino faz a devolutiva com os projetos, e dentro dessa lógica a gente faz uma seleção. E isso aí a gente apresentaria. Porque cada um vai ter sua linha. Tem pessoal que vai para a FAPESP, CNPq, TCC, e cada um tem sua linha. E aí a instituição de ensino, a academia, tem a sua linha de pesquisa natural, que cada docente tem. Mas eu acho que essa seria uma linha bacana, porque a gente teria a demanda e o retorno em cima de um objetivo específico. Espera aí. Uma questão que você levantou, né, juridicamente, que nós temos que ter uma base legal para poder fazer essa abertura da nossa casa para as instituições. E, de repente, se eu imagino assim, a gente submete essa questão ao jurídico, né, mas talvez a saída, ou celebrar um convênio com aquela instituição, para que esse escopo todo seja executado, ou um termo de cooperação técnica entre a prefeitura e essa entidade, essa escola, essa universidade. Né? Porque todas as universidades já têm a questão de comitê ética, se for assuntos, por exemplo, que nem na sua área, que é a área da saúde, tem muitos assuntos sigilosos, tem coisa que precisa passar pelo comitê de ética, tudo mais. Né? Mas eu acho que talvez um termo de cooperação técnica a gente resolva a questão legal dessa produção. Eu acho que nas demais áreas, eu acho que vai para... Porque a saúde já tem convênio, a gente firma convênio com as instituições, até pelo estágio, então já tem uma linha de comissão de ensino e pesquisa. Então, acredito que na área da saúde a gente já tem esse processo legal já já pavimentado. Aí poderia ser já a nível da estrutura da administração pública em geral. Mas eu acho que esse caminho é bacana. O que nós tínhamos conversado com as instituições era realmente de formalizar, né? As instituições que são parceiras do projeto, né, as secretarias e as instituições de ensino, parceiras do projeto, porque esse é um documento importante, inclusive para a instituição, quando vai demandar recurso em fomento para pesquisa. Então, esse documento ele é importante. Sim. Borgo queria falar, né? A Majô também, né, Majô? Bom, boa tarde a todos. Vereadores, permite quebrar o formalismo um pouquinho para ir direto no assunto. Ontem eu conversei com a Chiara, com a vereadora Chiara, a respeito da pauta, como é que seria a sistemática da nossa conversa. E antes até de saber, a gente tinha confirmado a presença. O que aconteceu? Uns tempo atrás, acho que esse ano, logo quando eu assumi a secretaria, eu entrei e participei de uma reunião com uma secretária que estava falando sobre a aquisição de uma plataforma, de um aplicativo, para fazer... Eu vou aproveitar aqui o ensejo, eu sei que não é a hora da gente falar disso, mas se a gente já conseguir adiantar para as universidades, para já ir pensando nisso, para já ganhar tempo, tá, no que eu vou falar agora. Então, eu vi lá que estava sendo discutida a possibilidade de desenvolver um aplicativo, de fazer uma licitação, de comprar um programa. Eu peguei e entrei em contato com a Unesp, e foi um aluno, acho que era um aluno que foi lá conversar comigo, e eu passei para ele a necessidade nossa da SEAR, tá? Que seria um aplicativo onde o cidadão que visse o nosso serviço, para quem não conhece, é parte de limpeza, capinação, tapa-buraco, tá? E, às vezes, por maior que sejam os meios de comunicação, você tem Facebook, WhatsApp, telefone, Câmara Municipal, rádio,
prefeitura, você tem, mas às vezes tem vários meios de comunicação, mas na verdade precisa de um para focar, para centralizar. Então eu fui conversar com a Unesp, com o aluno, com o diretor e com o aluno depois, para ver a possibilidade de desenvolver um aplicativo onde o cidadão visse, por exemplo, um terreno sujo lá, já no lugar ele tiraria uma foto. Hoje tem aí os sistemas de geoprocessamento, e esse aplicativo já na hora, de forma bem simples, tirasse uma foto e já mandasse via sistema, chegasse na prefeitura, a prefeitura já tinha toda a parte de notificação extrajudicial, tudo, e para a gente dar esse trâmite, só para resumir, tá? Esse aluno, ele comunicou o professor dele, tá? Eles já estão trabalhando em cima disso. Então, quer dizer, às vezes um projeto desse, onde o poder público gastaria R$1 milhão, a gente consegue, numa parceria dessa, ir economizando R$1 milhão para ser gasto em outras áreas, tá? Então, é muito interessante. Ontem nós conversamos sobre isso. Parabéns, é muito bom para o aluno, tá? Depois, acho que só tinha um problema, nesse caso, da questão de direito autoral, tal, mas isso aí a gente consegue acertar depois. Citei esse exemplo, tá? Para quem tiver aí da área, já ir pensando nisso, a gente se coloca à disposição para já na próxima reunião trazer alguma coisa já em cima disso. Tem várias universidades, faculdades aqui que trabalham com ciência da comunicação, TI, mas, óbvio, havendo interesse de mais de uma universidade, de mais de uma área, a gente trabalha em parceria. A única coisa que eu falo é o seguinte: eu tento levar lá para a SEAR, tá? Eu sou advogado, a minha área, a área do direito, a advocacia é uma área burocrática, a área administrativa é uma área burocrática, a legislação aqui, essa casa de leis é burocrática, mas eu tento levar o pragmatismo para dentro do meu serviço, tá? Eu acho que se a gente tirar o não do começo, já é meio caminho andado. E tendo projetos interessantes, tá? Havendo interesse, toda essa parte de metodologia, de legislação, eu tenho certeza que nem nesse caso, tá? Havendo um projeto interessante para a secretaria, eu falo como secretário da SEAR, com certeza eu mesmo, o prefeito, nós vamos conversar com todo mundo para que o projeto aconteça, tá? E entraves vão ter, dificuldades vão ter, como tem em tudo, mas sendo um projeto interessante, um projeto viável para a cidade, para o aluno, para o município, né? Com certeza a gente quebra essas barreiras. Parabéns, é louvável de trazer os acadêmicos, as cabeças pensantes da nossa cidade, uma grande parte, para dentro do poder público, para ajudar a gente numa área que a gente precisa muito. Parabéns. Obrigada, Major. Ô, Major, quero até justificar que eu coloquei o gabinete do prefeito, os diretores, e aí eu coloquei a Defesa Civil, porque eu acho que... Aí foi uma coisa minha, porque eu acho que é uma área tão... que precisa tanto. Aí eu coloquei o coordenador da Defesa Civil junto. Mas eu acho que o Tiago está por aí, não está? Até ele me ligou, eu falei, vai. Bom dia a todos. Vereadora Chiara, vereadora Thelma, presidindo aí a comissão. Os demais acho que já foram, né? Aqui acho que todos os secretários que já me antecederam colocaram a importância dessa iniciativa, né? E eu penso que em Bauru a gente sempre fala que nós temos aqui de importante, uma das grandes questões importantes são as universidades, onde a gente produz e exporta talento, não só aqueles que ficam, mas a gente exporta pessoas para todos os cantos deste país. Então, em nome do gabinete, em nome do prefeito, nós queremos cumprimentar a iniciativa. Só colocar duas questões bem rápidas, porque acho que a justificativa de todos aqui já foi dada. O tempo para a semana que vem, para as reuniões, talvez elas não aconteçam da forma como se planeja que aconteça, pelo curto tempo, né? Porque as secretarias vão voltar, vão fazer reuniões, vão conversar. Talvez seja como vocês disseram mesmo, será se iniciar, mas vai precisar de um tempo maior até para madurar as ideias, conversar. E a outra é que, dentro da prefeitura, a gente já vem, por também proposta do prefeito e proposta de governo, trabalhando com a questão da inovação, ciência e tecnologia. Inclusive, na Câmara Municipal, nesse momento, nós temos uma legislação, né, sendo apreciada por todos os senhores,
e a própria comissão que vem trabalhando, né? E acho que talvez fosse interessante juntar tudo isso, pensar de que forma, porque como são as mesmas universidades que também vêm participando, e eu acho que em algumas situações não, mas talvez neste projeto, de que forma que também agreguem essas pessoas para que se pense junto, né? Porque há algumas situações, soluções que estão sendo buscadas na comissão, com certeza serão as que serão trazidas para cá. Talvez, quando somando, isso possa ficar muito mais forte e as ideias aí serem traduzidas em prática. Acho que também o doutor Fogolin foi muito feliz, assim como o Carlão, o Borgo, o Davi. A questão da academia, realmente, ela vem trazendo coisas novas, ela vem fazendo com que as pessoas que hoje lá estão, elas ajudem nesse dia a dia da prefeitura, porque a gente costuma dizer que a máquina vai consumindo e muitas vezes não se consegue nem parar para pensar, para refletir, mas eu acho que também vai ser uma grande troca. Porque a hora que essas pessoas vêm, elas também vão conhecer, né, uma realidade que poderão levar para dentro da academia e discutir, às vezes, muitas ideias de outra forma. E na formação das pessoas, isso vai contribuir para aquele profissional que futuramente vá para o mercado, seja ele privado ou na própria poder público posteriormente. Então, em nome do prefeito, fica aqui o cumprimento. Obrigada, Ricardo. Tinha alguém... Marcela, que pediu para falar, Marcela? Vem aqui. Por favor. Opa. Então, bom dia. Agradeço a iniciativa, até percebo que é um trabalho que ele está sendo iniciado e que ele existe um paralelismo com o trabalho que já vem sendo desenvolvido pela própria CDCOM, né? A CDCOM já vem fazendo esse contato com as universidades. Eu sei, recentemente eu estive na Secretaria da Educação, fazendo uma conversa direta com algumas universidades para apresentar aquilo que o município precisa. Até não tem as pessoas das universidades aqui, né? Me parece? Tem? A gente... Ah, tá. Então, eu tive conversando com o pessoal da Secretaria da Educação, acho que lá na Secretaria, explicando que as demandas que a gente tem hoje na cidade, sim, elas são muito mais voltadas na questão aí de drenagem, de condições de pavimentação e, principalmente, eu tenho aí particularmente comigo um desafio, que é colocar esses alunos em contato com a realidade para que eles nos ajudem a encontrar soluções. Exemplo que aconteceu na barragem Água do Castelo e Água do Sobrado, que hoje funciona como barragem de contenção, que até pouco tempo não funcionava. E a ação que nós tomamos ali foi uma ação muito simples. Em dezembro do ano passado, colocamos uma comporta de fechamento, restringindo a vazão daquele local. E que desde o começo de dezembro, desde dezembro do ano passado até agora, só uma vez a região da Nações ali, conhecido como Açaí, sofreu inundação. Então acaba sendo, sim, importantíssimo mostrar para os alunos aquilo que acontece no dia a dia das secretarias. A gente sabe que vai existir da nossa parte também uma preocupação grande no momento de desenvolver a ideia, é fundamental para que possamos ter um projeto e, a partir daí, captar o recurso. Então, é, sim, muito louvável essa iniciativa, a gente tem que incentivar cada vez mais. Eu tenho, particularmente, conversado com as crianças das escolas do município, já atingi aí perto de 5.000 crianças que receberam orientação do que a gente tem que procurar fazer, de como se comportar como cidadãos dentro dessa cidade, né? E eu observo que as universidades também podem ajudar nesse sentido, não só as universidades, como, lógico, os demais secretários, os próprios vereadores, tem como ajudar nisso daí, porque, afinal de contas, a gente sai daqui, a gente se torna cidadão e encontra os problemas aí fora. Então, é uma série de ações, sim, que conjuntamente, com tudo aquilo que já foi desenvolvido e com aquilo que de forma, daqui para frente, pretende se organizar para poder implantar, também, com certeza, nós vamos obter um melhor resultado. Então, é louvável e que isso realmente traga os frutos que nós esperamos. Obrigada. Marcela? Bom dia, né? Bom dia ainda, que eu acho que ninguém almoçou aqui, né?
Eu sou a Marcela, eu sou enfermeira da Secretaria da Saúde, é um prazer, né? Nem todos eu conheço. Pedi a palavra, obrigada, né? Agradeço a estar aqui, né? Eu pedi a palavra porque eu acho que o que eu posso falar pode contribuir em algum sentido, tá? Há alguns anos eu estou na Secretaria da Saúde nesse setor, que é a Divisão de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde, que o Dr. Fogolin mencionou. Eu cuido de toda a parte de estágio na Secretaria da Saúde. Até essa semana eu estive lá com a Sandra, com o pessoal lá da administração, né? A gente tem um contato muito próximo. E a nossa secretaria em especial tem uma especificidade diferente das outras secretarias, acredito eu. Só em números de estágio até o momento, estagiários curriculares obrigatórios não remunerados, que são os para fins de obtenção de diploma, nós temos, até o momento, mais de 1.900, beirando 2.000 alunos. Tá? Eu que cuido disso lá, e o remunerado nós temos, em média, uns 10. Tá? Então, é uma realidade muito diferente. E eu sou secretária da nossa comissão científica, né, que tem tudo a ver com isso que a Chiara e a doutora Thelma estão propondo. E a nossa comissão ela é montada por servidores da secretaria, né, mestres, doutores, muitos deles da própria academia. E o nosso papel lá não é avaliar um projeto no sentido ético, bioético, tá? Até porque as comissões de ética em pesquisa das próprias instituições de ensino, ligadas ao CONEP, que é o Conselho Nacional de Ética e Pesquisa do Conselho Nacional de Saúde, já fazem isso. Então, o nosso papel lá, primeiramente, né, Nildinha está lá, dentista da rede, faz parte da comissão. Nosso papel principal qual que é? Preservar o serviço, preservar o usuário, preservar tudo o que está sendo feito, né? E também ver se esse trabalho é execuível, né? Porque muitas vezes, né, tem alguém aqui de instituição de ensino, alguns projetos vêm para nós já com o CEP aprovado, sem pendências, sem ao menos ter sido enviado para nós, inicialmente, para saber se aquele projeto dá para ser feito. Um exemplo, tinha um projeto de pesquisa de TCC que a aluna queria fazer rodas de conversa com gestantes e, na unidade, não atendia gestantes, por exemplo. Tá? Não fazia grupos, no caso. Tá? É um exemplo. Como que ela ia fazer aquilo naquela unidade? Né? Naquele dia específico, até tinha gestante, mas não no dia que ela propunha. Não vou me lembrar agora se era de terça, era o dia que ela podia. Então, se ela tivesse mandado, a chefia, nós, enquanto secretaria, teríamos avisado, olha, é só de tal dia, nesse dia não dá. Então, o trabalho precisou voltar, precisou submeter ao CEP novamente. Então, é um transtorno para o aluno, né? Então, assim, o que eu gostaria de dizer? A Secretaria da Saúde ela está bem estruturada em relação a isso, né? Então, assim, acredito eu que a pergunta que o Dr. Fogolin falou, e até a que eu tenho lá, é como que vai ser no sentido assim, penso que as instituições de ensino vão levar os trabalhos para a gente lá e vai seguir o caminho normal, né? Como sempre vem seguindo, né? E aí a gente vai avaliar se dá ou não para fazer, né? E uma coisa importante para fechar é que eu vi algumas falas, no estágio não se faz pesquisa, não pode misturar as coisas, né? Projetos de extensão, por exemplo, eles não estão legalizados dentro da prefeitura, a gente precisa ver isso, tá? Projeto de extensão, nosso jurídico, se eu estiver falando besteira, tem que fazer um convênio com a instituição de ensino para estabelecer as partes, tá? Porque ele não se caracteriza nem como estágio e nem como pesquisa, tá certo? Então, o projeto de extensão é diferente, tá? E pesquisa, ela é desenvolvida, né? Aí nós temos que seguir as resoluções na saúde, né? A 466, 510, e também temos pesquisa com animais, que a gente tem a lei Arouca que tem que ser seguida. Então, por isso que é bem específico na saúde, tá bom? É isso. Obrigada. Eu acho até importante fazer uma colocação, que esse projeto ele vem atender a demanda de pesquisa, né? De fato, em algumas falas dá a entender que é extensão, tal, mas não. O que nós conversamos com as instituições é no sentido da pesquisa realmente, né? Se houver um interesse, né, desenvolvimento de extensão, tal, eu falo assim da extensão. Em algumas áreas, a extensão ela acontece de uma maneira mais fácil, porque
os estudantes têm uma disponibilidade maior para desenvolvimento de extensão. Mas a maioria dos estudantes de Bauru, e aí eu falo das instituições particulares, de uma realidade que eu conheço, os estudantes trabalham o dia todo, estudam à noite, e aí desenvolvem pesquisa ainda para a conclusão de curso, né? Em alguns casos, fazem o estágio e o TCC no último ano de curso. Então, a gente tem que entender que nós não temos só as universidades públicas, que têm um perfil de aluno diferente, que têm o tempo para se dedicar à extensão, à pesquisa, né, ao ensino. Então, nós temos que pensar que esse projeto, ele entende a diversidade das instituições que nós temos em Bauru. Então, assim, nós pensamos o quê? Nos TCCs, nos projetos de iniciação científica, em grupos de pesquisa. Nós não estamos pensando que nós temos estudantes que vão resolver um problema de recursos humanos como se fosse uma extensão do corpo de servidores da prefeitura. É realmente projetos de pesquisa básica, um levantamento, um diagnóstico, que vai servir, na verdade, né, de material para que vocês consigam ter a tomada de decisão em cima daquilo que foi levantado. Não tem pretensão de ser a solução, como nós falamos desde o início. Não é isso, né? Eu sei que a expectativa vem de uma maneira grande, porque é algo que a gente não estava organizando, sistematizando. Acontece? Acontece. Lógico que acontece, né? Mas não estava organizado. Então, assim, sem grandes pretensões, é realmente a instituição fazer a pesquisa a partir de uma demanda apresentada pela prefeitura. É isso. Simples, tá? Sem grandes envolvimentos, sem grandes documentos. É só realmente para que a gente atenda uma necessidade da prefeitura e uma necessidade da própria instituição, né? Que façam realmente uma pesquisa, que seja uma pesquisa que vai ter uma utilidade, né? É isso, Aline. Bom dia a todos. Eu queria antecipadamente cumprimentar todos os servidores que estão aqui hoje pelo Dia do Servidor. Parabéns a cada um que está aqui, né, que fazem da nossa prefeitura, da nossa cidade, a cidade que tanto a gente sonha e espera. Parabéns mesmo. Queria agradecer às vereadoras que estão presidindo essa comissão, dizer que a gente recebe isso com muita alegria, porque, com certeza, a CDCOM vai apresentar suas demandas, como secretaria, assim como todas as outras, e só reforçar e deixar mesmo à disposição a nossa Comissão de Ciência e Tecnologia Municipal, que foi formada o ano passado, muitas secretarias daqui integram, as nossas instituições de ensino, estou vendo algumas pessoas muito queridas e muito participativas da nossa comissão, e também reforçar que a pergunta do Dr. Fogolinha é fundamental, e nós já pensamos nisso, vereadora Chiara, e a gente deixa a comissão à disposição para apoiá-las nesse trabalho. Essa pode ser uma ação bem importante, que soma, como bem disse a nossa chefe de gabinete, e convidá-los, porque faz 3 meses que nós estamos preparando um grande evento no dia 28 de novembro, que vai ser no Senai. Inclusive, eu já tive alguns secretários participando da reunião preparatória. Como bem disse o Ricardo, a gente já está trabalhando isso desde o ano passado. Quais são os problemas, as demandas que Bauru tem? A gente ainda está no macro, e vamos descer para o detalhado, que realmente pode vir a somar essa iniciativa da comissão da Câmara. Então, a gente tem feito visitas técnicas, estamos indo a Maringá na outra semana, vamos numa comitiva aqui de Bauru conhecer o sistema de inovação de Maringá, fomos para mais de 10 cidades. Bauru está aprendendo a trabalhar com ciência e tecnologia. Como bem disse, né, disseram as vereadoras, a gente tem, sim, muita coisa importante e estratégica acontecendo dentro das instituições, eu diria não só as de ensino superior, as escolas técnicas, o Sistema S. Então, pela nossa comissão municipal, a gente já tem feito esse mapeamento, a gente tem projetos para ser trabalhado, um projeto que eu particularmente estou adorando, que vai ser o projeto com o ensino médio, o que o nosso
adulto vai ser quando crescer? O que o estudante de Bauru espera? O que o mercado local de trabalho oferta? Então, nós temos o projeto com o ensino médio, o projeto de banco de dados, vereadora Thelma, a gente está finalizando um censo universitário, Bauru nunca teve. Então, não é só o curso, e sim quais são as carreiras, os projetos de extensão, e voltando e finalizando no nosso convite, dia 28 de novembro, no Senai, o dia todo, mas no período da manhã, eu peço que vocês anotem na agenda, que vai ser um super evento, inclusive vai ter uma premiação com desenvolvimento de aplicativos, enfim, a gente trabalhou toda a linha, desde a extensão da pesquisa, do estágio, para que todos possam participar, e vamos premiar, e muito feliz aí de saber que a nossa Casa de Leis está analisando a nossa lei de inovação, que é um resultado de um trabalho de mais de 1 ano e meio, que a nossa OAB Bauru, muito gentilmente, de maneira voluntária, consolidou todo esse trabalho. A vereadora Chiara participou também desse processo, né, o ano passado. E agora, com a lei de inovação, doutor Fogolin, a gente também vai ter previsto esse fomento, esse incentivo e essa aproximação de maneira legal junto às entidades e universidades. Aí, o como calibrar isso, a minha expectativa hoje era, inclusive, entender um pouco mais, né, ou como a gente vai fazer essa aproximação, mas acho que aí a gente pode ajustar. Da nossa parte, a gente vai estar, com certeza, não só como CDCom, mas como comissão, inteiramente à disposição de vocês, se precisarem de ajuda nesse processo. Tá bom? Obrigada, era só. O Eric, pode fazer uma justificativa. Nós não convocamos administração indireta para audiências públicas, tá? Mas, sentindo a necessidade, a gente pode organizar, tá bom? Ok. Então, peço desculpa por ser entrão nessa audiência. Queria cumprimentá-las pela iniciativa e trazer um pouquinho da minha experiência nessa área. Né? Nesses 42 anos de profissão, eu já tive alguns casos que, de uma forma, fecham alguns fragmentos do que foi dito aqui. O primeiro, que a própria vereadora Chiara disse, o legislativo tem dificuldade de enxergar o executivo. A academia também tem dificuldade de enxergar o executivo. Né? Nós, do Executivo, somos quem realmente entendemos o que está acontecendo, porque nós vivenciamos isso a cada minuto da nossa vida profissional. Eu tenho uma experiência negativa, porém didática. Né? Na década de 80, eu era gerente de infraestrutura da via permanente da FEPASA e coordenava o projeto de duplicação da descida da Serra do Mar. E surgiu lá um convênio com uma universidade para que se fizesse um trabalho simultâneo ao trabalho técnico que a gente desenvolvia. Aí que vem a parte didática, eu não prestei atenção àquilo, o meu corpo técnico também não prestou atenção, e o pesquisador fez o trabalho dele e apresentou um trabalho, para quem não sabe o que é talude é aquele corte que se faz na terra quando se vai implantar uma ferrovia ou uma rodovia. Né? E a estabilidade desses taludes na Serra do Mar é um negócio fundamental para o sucesso da obra. E aí veio um trabalho com o título Da incidência de lírios brancos do campo na estabilidade de taludes. Bonito, porém cômico. Né? E aí eu percebi que o pesquisador desenvolveu um trabalho totalmente inócuo do ponto de vista de se aproveitar aquilo para a vida do dia a dia da engenharia. E percebi mais que a culpa não era dele, a culpa era nossa, nós que tínhamos a visão próxima da coisa, que não acompanhamos o trabalho dele. Ele entrou para fazer o trabalho e correu solto. Então, a minha mensagem é, senhores secretários que pretendem aproveitar o trabalho de pesquisa da academia, trabalhem junto. Se não houver disposição do secretário ou dos diretores de acompanharem o desenvolvimento da pesquisa, quase que o dia a dia, realmente não vai valer a pena fazer convênio. Mais alguém? Por favor.
Boa tarde, gente. Primeiro eu queria pedir licença para vocês para mandar um beijo para o pai da Chiara, Dudu, onde ele estiver, que é um querido amigo, que faz muita falta para a gente aqui. Chiara, parabenizar você por essa iniciativa, né? E eu apenas pedi a palavra para dar um exemplo, Chiara, da importância, né, do que você trouxe. Eu lembro quando eu cheguei na secretaria, eu pedi para um engenheiro florestal me passar um levantamento das nossas demandas, mas assim, quantos produtores rurais nós temos no município, a variedade de solo, etc, etc. E aí ele meio que riu assim e falou, não existe isso aí. Ele falou, tem um, mas é do Estado, e me parece que a última vez foi feita em 2004. Então, nós estamos falando de mais, né, de 2 décadas aí, praticamente 2 décadas, que está defasado, né? Então, como que é difícil de eu agir sem saber, né? Como que onde eu vou atacar se eu não tenho esse conhecimento? Então, e aí perguntei, né, a dificuldade de fazer, realmente nós não temos perna para fazer isso, né? O Estado não tem, a última quem fez foi a CAT, e ele também não teria como fazer. Então, veja bem, a oportunidade da gente atualizar esse conhecimento de Bauru e região, né? E a gente saber onde a gente vai atacar. Tivemos uma reunião recente com a Maju comentou da importância da gente estar trabalhando em Bauru, a plantação de frutas, a gente partir para essa vertente, fazer uma festa, né? Botar uma fruta que poderia ser, inclusive, adotada por Bauru, a gente investir aí, né? E essa pesquisa pode nos levar a isso, né? É isso, mais uma ideia. Tá, obrigado. Ainda nessa linha, né, Rafael, a gente tem tecnologia, a gente tem laboratórios dentro das instituições que são utilizados dentro dos trabalhos de conclusão de curso, que podem servir realmente, né, para apresentar alguns resultados nessa linha que você colocou aqui, que são importantes, né? Talvez, por a pesquisa não estar sendo desenvolvida, o laboratório também não está sendo desenvolvido, o resultado não está chegando. Então, eu acho que é realmente uma linha muito interessante. E olha, eu tenho certeza que, mesmo sem grandes pretensões, os resultados chegarão o ano que vem, né? A Major falou da gente fazer essas audiências agora em novembro, foi justamente por causa desse cronograma que algumas instituições definem os seus projetos de pesquisa já agora, né? Isso não quer dizer que a gente não vá reforçar no início do ano que vem com aqueles que, neste momento, não possam estar presentes, tá, Major? Mas aí é um compromisso que nós assumimos aqui de insistir, né, com as instituições, no sentido de assumirem realmente essas demandas que serão apresentadas na audiência pública. Serão apresentadas todas as demandas? Claro que não, né? Até porque o tempo é curto. Mas, se conseguirem apresentar algumas, a gente começa em 2019. Se a gente não conseguir apresentar, a gente não começa em 2019. Né? E é um piloto, realmente. Né? E aí, conforme nós formos avaliando durante o ano de 2019 o andamento, né, desse projeto, nas audiências de 2019, se for assim realmente definido o projeto, né, o formato do projeto, a gente tenha já uma definição melhor daquilo que é necessidade dentro da secretaria e que possa ser demandado, né? Então, vamos experimentar, eu acho que é importante, e nós já chegamos num horário bastante avançado, eu não imaginei que fosse chegar a quase 13h, eu imaginei que fosse ser uma reunião bem rápida, mas foi importante, tá? Eu agradeço demais a participação de todos, né? E o cronograma vocês já receberam, então, nós não definimos um formato específico para apresentação das demandas, mas eu acho que internamente, dentro de cada secretaria, vocês conseguirão apresentar da maneira que acharem melhor, tá bom? Obrigada a todos pela participação, uma boa tarde a todos.